Vamos analisar essa pedrada aí, gurizada. Essa questão aqui da... Na verdade, eu gosto muito dessas questões produzidas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, porque de vez em quando eles fazem umas questões muito bem elaboradas, sabe? Principalmente quando se trata de física. Olha só essa questão que a gente vai ver aqui, ó. A gente tem um corpo, eu vou analisar com vocês aqui. Depois a gente vai falar qual que tá certo, tá? Ele fala que se um corpo ele tá em movimento, então imagina uma esfera que está andando. Vamos imaginar uma esfera que possui um movimento, uma velocidade lá, tá? Se um corpo ele está em movimento, vamos ver se vai focar. Se um corpo está em movimento, necessariamente a resultante das forças sobre ele vão ter a mesma direção e o mesmo sentido da velocidade. Então veja só. A gente tem um objeto, vou simbolizar até aqui por esse copo aqui, um café, parece um buraco negro. Esse copo ele tem uma velocidade que está indo daqui para cá. E eu pergunto para vocês, necessariamente é preciso que a resultante das forças que atuam sobre o copo possuam a mesma direção para cá, e o mesmo sentido, que é daqui para lá, que é a velocidade, ou seja, para que o copo ele faça esse movimento, é necessário que isso ocorra? Não. Né? Isso não é verdade. O copo ele pode estar em movimento, tá? Tranquilo, ele pode estar em movimento. Porém, não necessariamente a somatória das forças que possivelmente atuariam sobre o copo possuiriam a mesma direção e o sentido do movimento. A gente poderia ter força de resistência ao movimento. A gente poderia ter uma força atuando para fazer parar o movimento, que seria o sentido contrário. Então a número 1 já está errada. Tá? Na número 2 ele fala o seguinte. Em determinado instante, a aceleração de um corpo ele pode ser zero. Embora seja diferente de zero a resultante das forças que são exercidas sobre ele. Olha só. Se em um determinado instante a aceleração de um corpo é zero, a somatória de forças que atua sobre o corpo é zero. Só que ele fala o seguinte, embora seja diferente de zero, a resultante das forças exercidas sobre ele. Quer dizer que, nessa parte aqui da escrita, ele fala que a aceleração ela vai ser zero, mas vai existir uma força resultante atuando sobre o sistema. A gente sabe que se existe essa força resultante atuando sobre o sistema, a gente vai ter uma aceleração que vai ser diferente de zero. Por isso que não faz sentido a gente assumir esse item 2 como verdade. Né? E o item 3 ele fala o seguinte, ó, em determinado instante, a velocidade de um corpo pode ser zero, embora seja diferente de zero a resultante de forças que são exercidas sobre ele. O que ele está falando aqui? Aqui ele está dizendo o seguinte, a gente tem um objeto, esse objeto está em um movimento, com uma velocidade característica do objeto e tal, e em um determinado instante essa velocidade ela fica zero. Tá? Essa velocidade, então, ela vai vindo e vai ficar zero.
E depois ele fala o seguinte: embora seja diferente de zero, a resultante de forças exercidas sobre o corpo. Ou seja, no momento em que a velocidade de um corpo é igual a zero, é possível que a resultante de forças seja diferente de zero? Por quê? Imagine que a gente tem um corpo, um objeto que desenvolve uma certa velocidade ao longo do tempo, ok? Esse objeto ele vai sofrer uma força de resistência ou uma força que vai impedir o seu movimento até ao momento em que esse corpo atinge uma velocidade final de 0 metros por segundo. Então, olha só esse sistema. A velocidade do corpo é igual a zero e a resultante das forças que atuam sobre o corpo é diferente de zero. Tanto isso é verdade que essa força ela não pode ser zero, senão o objeto ele não teria velocidade zero em um determinado instante, dentro desse nosso pensamento, tá? Então, das três alternativas que a gente tinha, a única que está certa é a 3, tá? Vamos ver se tem como retomar alguma coisa aqui. Vamos ver se tem como destrinchar mais alguma coisa da número 1 e da número 2. A número 1 ali, só para retomar, né? Ele falou que a gente tinha um corpo em movimento. Ele falou assim, ó, é necessário que a resultante das forças sobre o corpo tenham a mesma direção e o sentido do movimento. Não, pode ser que as forças sejam contrárias, perpendiculares, etc., ao movimento. A 2. Em determinado instante de tempo, a aceleração de um corpo pode ser zero, então não há aceleração sobre o objeto. Tá? O objeto, então, ele está em inércia. E nesse instante, pode ser que a resultante das forças sobre o objeto seja igual, não seja diferente de zero, que não bate com a realidade. Se as forças fossem diferentes de zero, consequentemente, o objeto teria uma aceleração diferente de zero. Por isso que a número 2 também está errada. E a número 3, ele fala que a velocidade de um corpo pode ser zero, embora a força resultante seja diferente de zero, que é o caso que a gente viu. O objeto ele desenvolve uma velocidade, sobre esse objeto atua uma força que vai tentar parar o objeto. Quando esse objeto então ele para, ele vai estar com a velocidade final igual a zero, e ainda assim a força resultante vai continuar atuando sobre o sistema, beleza? Resposta certa é a 3.